Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Em comemoração à Semana do Trânsito, que vai ocorrer do dia 18 ao dia 25, agora de setembro, hoje o nosso convidado é o Marcelo Pereira. Ele é ex-comandante da Polícia Militar de Mafra, advogado, e ele é também um dos colunistas aqui do nosso jornal, E ele vai estar explicando pra gente e falando um pouquinho mais sobre essa semana de conscientização do trânsito, para deixar essa mensagem para vocês. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez, nessa grande audiência que vocês têm e nesse papel importante que vocês desempenham, aí levando muitas informações úteis à nossa comunidade. Eu que agradeço aí a oportunidade. Isso. Então, para a gente começar, você pode explicar para a gente e para o público o que é a Semana do Trânsito? Bem, a Semana Nacional do Trânsito ela acontece todos os anos de 18 a 25 de setembro. É um período que ele foi instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro, durante o qual todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, polícias, prefeituras, Estado, União, eles devem realizar ações educativas visando a redução dos crimes no trânsito, a redução da violência no trânsito. Então é um período destinado justamente a essa reflexão, para que as escolas também desenvolvam algumas ações educativas. Ele acontece todos os anos, como eu disse, de 18 a 25 de setembro, e nós vamos ver aí na imprensa aí várias ações acontecendo aí em muitos municípios e a nível estadual. Isso. E quais seriam os principais problemas que são abordados durante essa semana de conscientização? Olha, existem inúmeros problemas no trânsito, Não seria possível nós abordarmos todos aqui. Mas eu acredito que o maior problema no trânsito hoje é o excesso de velocidade, a imprudência no trânsito, O excesso de velocidade está entre as autuações de trânsito com maior incidência na nossa região. Eu trouxe aqui até alguns dados, só para vocês terem noção. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, que não é muito, mas hoje é a autuação com maior incidência na nossa região. Só esse ano foram 17.240 autuações por infração nesse tipo aqui. Em segundo lugar, nós temos também transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%, que deu 4.614. E essa aqui, também de transitar acima de 50%, nós tivemos esse ano 303 casos. Então hoje a nossa rodovia, as rodovias que cruzam a nossa região são campeãs em excesso de velocidade. Não são as infrações que acontecem dentro do interior do município de Mafra que tem maior incidência, mas sim nas nossas rodovias. E infelizmente nós estamos vendo aí nos jornais toda semana notícias sobre acidentes na nossa BR-116 e na BR-280, o que deixa a gente muito preocupado, porque a gente percebe realmente que tem aumentado essa incidência, em que pese o excelente trabalho que realizam aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, muitas pessoas ainda não têm consciência da imprudência que estão cometendo aí no excesso de velocidade. E da gravidade que é um acidente de trânsito, não só para aquele que causou o acidente pela sua imprudência, mas às vezes para uma outra família, que é vitimada aí pela imprudência de um motorista, Com certeza. E você falou, essas seriam então as principais causas aqui na nossa região, Tem uma questão, acidentes. Sim, o excesso de velocidade, como eu falei, nas rodovias, Mas tem uma questão que está me chamando muita atenção aqui dentro do interior do município de Mafra, na área urbana, a situação dos pilotos aí de motocicletas, condutores de motocicleta. Nós percebemos uma imprudência muito grande de motociclistas aqui no interior do município, na área urbana, nas vias urbanas, em relação à ultrapassagem. Ultrapassagem em local proibido, ultrapassagem pela direita, ultrapassagem naquela faixa central. Não são raras as situações que você está dirigindo o seu veículo aqui em Mafra e você se depara com um motociclista vindo no sentido contrário, ultrapassando naquela faixa branca no centro da via, que é proibida essa manobra. A faixa branca contínua ou a faixa amarela contínua, ela não permite essa mudança de via. Então, por vezes, assim, a gente é surpreendido realmente que
por pouco não acontece um acidente. Então fica aqui assim até um pedido, né, de mais prudência, né, para os motociclistas, né, que desempenham um papel importante, né, os entregadores, por exemplo, mas nada justifica de repente sofrer um acidente e ficar sem trabalhar, Com né, certeza. por causa de uma imprudência aí no nosso trânsito. Realmente. E em relação a essa questão da velocidade, às vezes uma falta de sinalização, alguma coisa assim, como que é possível evitar esse tipo de acontecimento aqui? Você diz o tipo de acidente? Isso. Olha, o acidente ele acontece por vários fatores, sabe? Ele é uma equação, né? É uma soma de fatores. Por exemplo, um acidente de trânsito ele pode envolver, ali nele pode estar envolvido ali as condições da via, às vezes um buraco, a pavimentação, as condições do tempo, né? Pode estar chovendo, muito seco, muito empoeirado. Também as condições do veículo, né? O veículo pode estar com o pneu careca, pode estar com um freio aí com problema. E também as condições do motorista, né? O motorista pode estar cansado, pode estar embriagado. Então, geralmente, né, na maioria das vezes, se nós fôssemos desconstruir o acidente de trânsito, nós veríamos que ele é uma equação. Vários fatores foram se somando e algumas vezes até a conduta da própria vítima. Por exemplo, no atropelamento. Às vezes a conduta da vítima, né, que foi atropelada, é curioso isso, né, você dizer que a própria vítima é culpada pelo acidente, mas às vezes um percentual da culpa é da vítima, porque ela às vezes foi, por exemplo, cruzar uma rua entre os carros, ela não se permitiu ser vista pelo motorista. Então, sempre se deve analisar o acidente com muito cuidado para a gente que verifique, né, até onde, o que foi determinante, se foi a conduta do motorista ou se foi a conduta da própria vítima, né? Realmente. E falando no Código de Trânsito Brasileiro, recentemente teve alguma alteração, alguma mudança? Sim, essa pergunta tua é bastante interessante. Nós tivemos uma mudança muito grande, bastante substancial, em 2021, com a Lei 14.071, que ela alterou inúmeros artigos do Código, não vou me lembrar agora de todos que foram alterados, mas tiveram muitas disposições que mudaram. Muitas coisas mudaram no processo administrativo de trânsito, que aplica a multa, que aplica a suspensão. Nós tivemos prazos que foram incluídos, prazos decadenciais, para que o representante da autoridade de trânsito aplique a penalidade, sob pena de ter que arquivar, né? Uma coisa que não existia anteriormente. Então, antes, por exemplo, uma suspensão do direito de dirigir. Não existia um prazo para que a autoridade aplicasse a suspensão. Hoje em dia existe um prazo de 180 ou 360 dias, que caso não seja cumprido, aí a infração vai ser arquivada. Então eu sempre falo assim, para que se valorize a fiscalização dos agentes de trânsito, dos policiais rodoviários, dos policiais militares, dos agentes de trânsito, é imprescindível que o processo administrativo ele seja bem feito, né? Porque senão de nada adianta, né? O policial está fazendo um excelente trabalho na rua se o processo administrativo ele leva à absolvição, né? Então, como advogado de trânsito, nós vemos assim que muitas coisas podem ser melhoradas, já melhoraram bastante. O Detran de Santa Catarina é destaque a nível nacional, com as melhorias que tem implementando, sabe? Para que realmente aquela penalidade de trânsito, aquela multa, ela atinja o caráter educativo, né? Ela realmente surta o efeito que é necessário para a segurança do trânsito, e isso aí passa pela melhoria dos processos administrativos. E em relação ao trânsito aqui de Mafra, né, na nossa região tem mudado bastante o trânsito recentemente. Você acha que essas mudanças que estão sendo feitas vão beneficiar a população? Com certeza, não tenho dúvida. Toda mudança no trânsito que ela traz mais segurança, né, para o pedestre, para o ciclista, ela reduz aquela equação que eu te falei, né? Ela reduz a probabilidade de acidentes, né? Então, o nosso município de Mafra já tem mais de 30 mil veículos licenciados aqui, né? E a nossa malha viária, ela veio crescendo durante todos esses anos sem ser preparada para essa quantidade de veículos aqui de Mafra e de Rio Negro, né? Então, durante muito tempo não se teve um olhar assim para a construção de uma sinalização, uma pintura adequada, um asfaltamento necessário, mudanças no trânsito que são necessárias, né? Então sempre nós estivemos acostumados a ir para o centro pelo mesmo lugar, voltar, né? Nunca mudou o trânsito, né? Sempre foi aquela mesma coisa. Mas isso tem que acontecer, essas mudanças. Binários,
viadutos, rotatórias, enfim, isso sempre tem que acontecer. Isso é bom para a segurança do trânsito, é bom para o pedestre, né? Mas assim, é importante que a prefeitura sempre tenha um olhar assim, bastante técnico, né, para as questões de trânsito, porque tenham pessoas aptas, né, a fazer uma engenharia de trânsito capaz de fazer a circulação dos veículos acontecer, e que a sinalização, as placas de trânsito sejam adequadas, né, as faixas de pedestre também sejam adequadas, e isso a gente tem visto acontecer aqui em Mafra. É muito importante que se tenha para o trânsito um olhar técnico, não aquela coisa de antigamente que era assim, o achismo, né? Fazia uma mudança de trânsito conforme dava na cabeça, né? Hoje já existem disciplinas aí de engenharia que tratam disso, e a gente tem que parar com esse amadorismo, né? No trânsito aí da nossa cidade. Com certeza. Então, para finalizar, você pode deixar uma dica de trânsito para quem está nos assistindo? Olha, a dica que eu dou assim o motorista, muitas vezes ele não toma muitos cuidados no trânsito porque ele não se vê às vezes numa situação decorrente de um acidente, sabe? Infelizmente, os acidentes de trânsito eles têm causado inúmeras sequelas nas pessoas por aí, né? Que vão para o sistema de saúde, que vão para uma situação que não só ele, mas a família também sofre, né? Infelizmente, durante a carreira, nós tivemos inúmeros casos que a gente viu como sofrem a família e a pessoa é vítima de um acidente de trânsito, né? Atropelamentos, óbitos no trânsito e tal. Então, não custa nada usar um cinto de segurança, pedir para o filho que está no banco de trás ali colocar o cinto de segurança. Aqui em Mafra, a gente vê ainda mães carregando bebês no banco da frente, né? Sem usar a cadeirinha, sabe? Tem que se ter esse olhar, gente. Tem que se ter esse olhar, porque depois não adianta lamentar, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Entrar num carro e viajar, ou ir para a escola, ou ir trabalhar, é um ato que você tem que parar e pensar o que você está fazendo, sabe? Coloca a criança na cadeirinha, né? Usa o cinto de segurança, né? Vai com cautela. E aqui em Mafra é fácil perceber os horários que você tem que ter mais cuidado, que é o horário do almoço, final da tarde, né? Então, é possível que a gente consiga minimizar a probabilidade de causar ou ser vítima do acidente dessa forma, né? Isso. Então, muito obrigada pela entrevista, Marcelo, para a gente deixar essa mensagem de conscientização para o pessoal aí, né? E então, mais entrevistas como essa você encontra nas nossas redes sociais, no nosso site e no nosso jornal impresso.